Olá, nesse vídeo, continuaremos mostrando como ajustar as demais configurações dos objetos disponíveis na janela de propriedades da vista. Como mencionado em aulas anteriores, podemos acessar as propriedades da vista de duas formas. Dentro da janela de propriedades do desenho, ou clicando-se duas vezes sobre a vista desejada. Note que, ao passar o mouse sobre os elementos no desenho, um retângulo azul é destacado. Essa marcação delimita e nos mostra quais são as vistas, nos permitindo acessar a janela de propriedades de cada uma delas. Ao selecionarmos a vista clicando sobre o contorno azul, a linha tracejada na cor magenta nos mostra o tamanho da vista, a qual podemos expandir selecionando e arrastando a handle, para incluir outros elementos que estejam ao lado do pilar. Para desfazer uma ação dentro do desenho, como a ampliação da vista, podemos utilizar o atalho Ctrl+Z. Assim como podemos ampliar a vista, também podemos limitá-la, para incluir apenas a seção que desejamos visualizar. Vamos acessar as propriedades da vista 4, clicando-se duas vezes sobre o contorno azul. Nas aulas anteriores, já comentamos sobre algumas opções como atributos, filtros e marcas da peça. Outra questão importante a considerar ao trabalhar com parafusos no modelo é a marcação de parafusos, pois temos marcação tanto para a fábrica quanto para a obra, e isso é designado no momento da modelagem. Na aula anterior, falamos sobre objetos do tipo peça. Nesta aula, além de explicar sobre os demais tipos de objetos, abordaremos mais detalhadamente os tipos de representação disponíveis para as peças, e o que muda entre eles. Esse artigo do Tecla User Assistance traz exemplos dos tipos de representação de peças no desenho. Você pode acessá-lo pelo QR Code apresentado no vídeo. Na opção Outline, a peça é representada de forma simplificada, como um contorno, e corresponde à opção Esboço no Tecla em português. Já a representação Exato mostra as peças considerando o objeto sólido, desenhando arestas, filetes e chanfros nas seções. Note a diferença entre essas duas opções. Com a opção Esboço, conseguimos visualizar a mesa e a alma, mas não temos um nível de detalhe alto em comparação com a opção Exato, que nos mostra exatamente como é o perfil. A representação do tipo símbolo substitui o elemento como um todo por um símbolo. Para fins didáticos, podemos alterar para símbolo e clicar em Modificar. Nesse caso, o pilar foi representado por uma linha, pois não há nenhum símbolo configurado para ele. Essa representação é mais usual em casos de parafusos, quando não desejamos representá-los exatamente como são modelados, o que pode facilitar a leitura do projeto. Outro exemplo seria o escoramento metálico. Quando não desejamos inserir a escora no desenho, podemos representá-la por um símbolo. Lembrando que, ao trabalhar com símbolos, normalmente utilizamos legendas para identificar cada um dos elementos. Podemos voltar à configuração anterior, utilizando a representação exata, e clicar em Modificar novamente. O símbolo com perfil parcial segue a mesma ideia, entretanto, representa o perfil parcialmente, junto com o símbolo. É utilizado para representações mais específicas. Você pode alterar as configurações parciais do perfil, como o comprimento e o offset do ponto médio. No primeiro exemplo à direita, os valores padrão são usados. Já no segundo exemplo, tanto o comprimento quanto o offset foram ajustados. Já as representações por forma de croquis, caixa de contorno e caixa base representam o contorno criado a partir das extremidades do elemento. Note a diferença entre a representação exata e a representação por caixa de contorno. No nosso caso, por se tratar de um pilar retangular, não conseguiremos visualizar na prática essa alteração, mas recomendamos que você realize essa alteração utilizando um perfil metálico, para entender melhor a diferença de representação de cada opção. As demais opções de configurações de peça relacionadas ao conteúdo, aparência e preenchimento, foram abordadas na aula anterior.
Além das propriedades de desenho e de vista, também podemos ajustar diversas propriedades relacionadas à representação, por meio de opções avançadas, cuja janela pode ser acessada pelo menu do tecla em Configurações, selecionando opções avançadas, ou pelo atalho Ctrl+E. Ao lado esquerdo, podemos filtrar pelas opções desejadas, como Propriedades do desenho e Vistas de desenho, onde podemos habilitar ou desabilitar questões que interferem nas vistas. Para obter mais informações sobre o que uma determinada opção avançada possibilita, podemos selecioná-la e pressionar a tecla F1 para obter ajuda. Além de opções referentes à representação, também é possível ajustar opções relacionadas a marcas gerais, de parafuso, entre outras opções. Podemos fechar essa janela neste momento. Após finalizarmos as configurações para o objeto peça, vamos ajustar as configurações dos parafusos. Em sólida, símbolo, é possível definir a representação entre sólido, sólido exato ou por símbolos, os quais também podem ser definidos utilizando-se o catálogo de símbolos do tecla, que será abordado em aulas posteriores. Além disso, podemos definir a visibilidade dos parafusos nas peças principais, nas peças secundárias e em subconjuntos, tanto como visível ou não visível. Na aba Aparência, definimos a cor desejada. Além das cores padrão do tecla, também podemos acessar a paleta de cores. Em Peças em Contato, definimos se desejamos representar as peças que estão em contato com o elemento representado na vista. Para fins de aprendizado, podemos alterar as peças em contato para por extremidade e as peças principais e secundárias para ambos, e então clicar em Modificar para visualizarmos as alterações. Essa opção é mais utilizada para estruturas moldadas in loco, para delimitar as peças que desejamos apresentar no desenho. Para elementos de concreto pré-fabricados ou metálicos, elementos isolados para fabricação, normalmente mantemos as peças em contato ocultas, alterando essa opção para nenhum. E a opção abaixo somente como peças principais. Em tratamento superficial, é possível ajustar sua visibilidade, e os métodos de representação funcionam de forma semelhante ao que abordamos para a representação de peças, por esboço, exato, forma de croquis, símbolo, que são representados na superfície do elemento e especificados por legenda, caixa de contorno e caixa base. Além disso, podemos escolher habilitar ou não as opções de mostrar padrão, linhas escondidas e linhas escondidas da própria peça. Em relação à aparência, podemos definir o tipo e a cor da linha, tanto para linhas visíveis, quanto para linhas escondidas. Um pouco mais abaixo, temos a solda, que eventualmente podemos precisar configurar para estruturas pré-moldadas. É possível ajustar a sua visibilidade e configurar o limite da dimensão da solda. Em relação à representação, podemos configurar como esboço ou como caminho, para que mostre o cordão de solda, habilitar ou não as linhas escondidas, e linhas escondidas da própria peça, e configurar a aparência. Para a armadura, já abordamos em aulas anteriores como configurar suas propriedades. Em objetos de referência, é possível habilitar a visualização de arquivos de referência que foram adicionados ao modelo, que não será necessário em nosso caso para o detalhamento de pilar. Quanto aos eixos, também podemos escolher deixá-los visíveis ou não. Podemos alterar para visível, para visualizá-los na prática no desenho. Logo abaixo, temos o posicionamento do texto, da etiqueta do eixo, que pode ser habilitado em todos os lados ou nos lados de sua preferência. Isso se aplica tanto para uma matriz retangular, quanto para uma radial. Em linha de eixo, definimos a cor e o tipo da linha, e abaixo, a formatação do texto, onde podemos adicionar quadros, alterar a fonte, o tamanho e a cor. Com a vista selecionada, podemos clicar em Modificar para visualizarmos como o eixo é representado.
É importante lembrar que, como estamos trabalhando na janela de propriedades da vista, as alterações são realizadas apenas na vista selecionada. Então, temos um eixo no qual estamos trabalhando as elevações. Isso é mais usual para peças metálicas, já para peças de concreto não é muito aplicado. Alterações podem ser feitas de forma rápida na janela de propriedades do desenho. Por exemplo, podemos ajustar a posição do texto, e as alterações são refletidas rapidamente no desenho. Além da opção de deixar a etiqueta visível ou não, podemos deixar apenas as etiquetas da grid visíveis, sem as linhas de eixo. Nesse momento, podemos voltar para as configurações anteriores, deixar os eixos não visíveis novamente e clicar em Modificar. Objeto de concretagem e junta de concretagem são opções interessantes, mais utilizadas para estruturas de concreto moldado em loco, onde precisamos definir melhor essas informações. Na janela de opções avançadas. A outra configuração a qual devemos nos atentar quando estamos trabalhando com concreto moldado em loco, relacionada às juntas de concretagem. Podemos buscar por, selecionando todas as categorias. A primeira opção, XS Enable Pore Management, deve estar habilitada como True, quando estamos trabalhando com objetos e juntas de concretagem. Uma outra orientação, no caso de modelos compartilhados, é definir essa opção como verdadeira logo no início do modelo, pois mudá-la ao longo do projeto pode gerar problemas e a perda de desenhos. De forma semelhante às demais opções, para objetos de concretagem e juntas de concretagem, podemos ajustar a sua visibilidade, habilitar ou não linhas escondidas, definir a aparência e preenchimentos no caso de objetos. A armadura vizinha se aplica muito à questão de peças em contato, e suas propriedades são semelhantes às propriedades para a armadura. Como nesse caso, não possuímos peças em contato, ou seja, nenhuma peça vizinha, não há necessidade de habilitar e ajustar a armadura vizinha. Note que, ainda não habilitamos a armadura para os consoles dos pilares propositalmente. Iremos adicioná-la nas próximas aulas, criando uma situação de revisão de desenho, para mostrar também como funciona esse procedimento. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.